Pare tudo por alguns segundos. Existe um detalhe na Bíblia que quase ninguém percebe, mas quando você vê, não consegue mais ignorar. Depois do primeiro grande conflito entre irmãos, Caim desaparece da narrativa. Ele deixa sua terra, ele recebe uma marca, e então, o texto solta uma frase simples, mas devastadora. Caim tem uma esposa, só isso. Nenhuma explicação, nenhum contexto, nenhuma origem. E a pergunta explode na mente de quem lê com atenção. De onde essa mulher veio? Até ali a Bíblia fala de uma única família. Mesmo assim, Caim forma um lar. E logo depois, constrói uma cidade. Cidades não nascem do nada. Elas exigem pessoas, gerações, um mundo que já existia. Então a pergunta muda de nível. Será que o início da humanidade foi muito mais complexo do que sempre nos contaram? Hoje, vamos observar os silêncios do texto, os detalhes ignorados e as respostas que estão ali, escondidas à vista de todos. Fique até o final, curta e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Tudo começa com um silêncio. Um silêncio que não grita, não alerta, mas incomoda quem lê com atenção. A Bíblia fala de Caim, fala de suas escolhas, fala das consequências que ele carrega. Mas de repente o texto avança e deixa algo essencial sem resposta. Caim tinha uma esposa. E pronto. Nenhuma explicação acompanha essa frase. Nenhum detalhe. Nenhuma origem. Se o relato bíblico até aquele momento gira em torno de uma única família, como Caim encontrou uma mulher para formar a sua própria? Essa pergunta não surge por curiosidade moderna. Ela nasce do próprio texto. O silêncio não parece acidental. Ele parece proposital. É como se o relato dissesse apenas o suficiente para despertar a dúvida. E então seguisse adiante, deixando o leitor com a sensação de que algo ficou para trás. E quanto mais você pensa nisso, mais inquietante se torna. Porque logo depois a Bíblia diz que Caim constrói uma cidade. E cidades não nascem do nada. Elas exigem pessoas, famílias, continuidade. Então o mistério se aprofunda. Quem mais estava ali? Que mundo existia fora do que o texto descreve? Talvez a pergunta não seja quem era a esposa de Caim, mas o que esse silêncio está tentando nos mostrar. E é exatamente aqui que essa história começa de verdade. Porque quando a Bíblia se cala, é aí que as entrelinhas passam a falar. Para responder quem era a esposa de Caim, primeiro precisamos quebrar uma ideia muito comum. A ideia de que o mundo, naquele momento, era pequeno, vazio, limitado a poucas pessoas. O texto bíblico nunca diz isso. Ele afirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Não especifica quantos. Não define períodos. Não delimita onde cada um viveu. Esse silêncio cria uma ilusão perigosa. A de que só existiam os personagens que a história acompanha. Mas a Bíblia não está escrevendo um censo. Ela está contando uma narrativa. Enquanto o foco está em alguns nomes, a humanidade continua crescendo fora da cena principal. Pessoas nascem. Famílias se formam. Grupos se espalham pela terra. O mundo não está parado esperando o próximo versículo. Então, quando Caim segue seu caminho, ele não entra em um território vazio. Ele entra em um mundo que já estava em movimento. E isso muda tudo. A pergunta começa a se transformar. Talvez não seja como Caim encontrou uma esposa. Mas sim, quantas pessoas já existiam quando essa história aconteceu? E quando essa ficha cai, a resposta começa a aparecer muito mais próxima do que imaginamos. Mas ainda não é o fim. Depois do que aconteceu, muita gente imagina que a história termina ali, mas não termina. Caim não é eliminado da narrativa. Ele é enviado para longe. A Bíblia diz que ele deixa sua terra e segue para uma região específica, distante do lugar onde tudo começou. E é nesse momento que surge um detalhe que muda completamente o cenário. Caim constrói uma cidade. Essa frase passa rápido, mas ela carrega um peso enorme. Cidades não são obra de uma pessoa só. Elas exigem gente, famílias, trabalho conjunto. Uma cidade pressupõe algo muito simples. Vida organizada já existia ali. Então a pergunta volta agora mais forte. Quem estava naquela terra antes de Caim chegar? Quem ajudou a construir? Quem passou a viver ali com ele? E é aqui que o quebra-cabeça começa a ganhar forma. Porque se havia uma cidade, havia pessoas. Se havia pessoas, havia relacionamentos. A esposa de Caim não surge do nada. Ela aparece em um lugar onde a vida já estava acontecendo. E isso reforça uma ideia importante. O mundo fora do foco da narrativa bíblica era maior do que costumamos imaginar. Mas ainda falta entender quem eram essas pessoas e de onde elas vieram. E essa resposta nos leva direto ao ponto mais delicado da história. Quando alguém faz a pergunta,
quem era a esposa de Caim, a resposta nunca vem pronta. Ela vem acompanhada de vozes diferentes, interpretações antigas e debates que atravessam séculos. Porque o texto bíblico não fecha essa porta, ele apenas a deixa entreaberta. Ao longo do tempo, 3 explicações principais ganharam força. A primeira é a mais conhecida. A esposa poderia ser uma irmã de Caim. A Bíblia afirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, mas não registra todos os nomes nem todas as gerações. Isso abre a possibilidade de que Caim tenha se unido a alguém da própria família, em um período em que a humanidade ainda estava começando. A segunda hipótese diz, talvez fosse uma sobrinha. Com o passar dos anos, novos descendentes teriam surgido, e o texto apenas acompanhou a linhagem principal, deixando as outras histórias fora do foco. Caim poderia ter encontrado alguém dessa geração não detalhada. E há uma terceira visão mais ampla. Poderia ser alguém de um grupo já existente, fora da narrativa central. A Bíblia não descreve um mundo vazio. Ela descreve um mundo em crescimento. Enquanto o relato acompanha alguns nomes, muitas vidas podem ter seguido caminhos que não foram registrados. Cada uma dessas respostas tenta iluminar o mesmo silêncio, mas nenhuma delas é perfeita. Sempre fica um detalhe sem encaixe. Sempre sobra uma pergunta que incomoda. E talvez seja exatamente isso que o texto deseja, porque a Bíblia não parece preocupada em preencher curiosidades modernas. Ela não escreve como um registro de cartório. Ela escreve como uma mensagem sobre o coração humano, sobre escolhas, consequências e caminhos. Então surge uma ideia poderosa. E se a pergunta não for apenas quem era ela, mas por que isso não foi explicado, talvez o foco nunca tenha sido o nome da esposa, mas o que a história de Caim representava para toda a humanidade. E quanto mais se pensa nisso, mais o mistério muda de forma. O que parecia um detalhe histórico começa a se tornar uma chave espiritual. E é aqui que tudo se prepara para o final. Porque a parte seguinte não fala só de Caim. Fala de como essa história ecoou por gerações inteiras e moldou o mundo que conhecemos. Depois de tantas perguntas, teorias e caminhos possíveis, chega a hora de olhar para o centro da história. Talvez o maior engano seja tratar a esposa de Caim como um enigma isolado, como se a Bíblia fosse um livro de curiosidades antigas, esperando solução. Mas o texto nunca teve esse objetivo. Ele não está tentando montar uma árvore genealógica completa. Ele está contando o que aconteceu com o coração humano depois da queda. Caim não é apenas um personagem. Ele representa uma geração que se afastou. Um mundo que começou a caminhar longe do Éden, longe da simplicidade original, longe da comunhão que um dia existiu. Quando o texto fala que Caim construiu uma cidade, ele não está apenas registrando um fato arquitetônico. Está mostrando o nascimento de uma humanidade que aprendeu a viver sem olhar para trás. A esposa de Caim aparece como parte desse novo capítulo. Não como protagonista, mas como sinal de que a história seguiu adiante, mesmo marcada por erros, dores e escolhas difíceis. E talvez seja exatamente por isso que o silêncio permanece. Porque a mensagem não está no nome dela, nem no detalhe que gostaríamos de saber. Está no que veio depois, a expansão da vida, as consequências das decisões humanas, o início de um mundo real, imperfeito, mas em movimento. Às vezes, o que não é dito revela mais do que aquilo que é explicado. A Bíblia parece nos convidar a olhar além da curiosidade e enxergar algo mais profundo. Que nenhuma história humana começa perfeita, que todo caminho tem sombras, mas que a vida continua, cresce e se transforma. Caim seguiu, a humanidade seguiu, e nós ainda seguimos fazendo as mesmas perguntas. Talvez porque no fundo essa história não seja só sobre ele, mas sobre todos nós. E quando entendemos isso, o mistério deixa de ser um problema e se torna uma lição. Se essa história fez você olhar a Bíblia com outros olhos, não pare por aqui. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo os mistérios que muitas vezes passam despercebidos nas Escrituras. Ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque cada detalhe pode revelar algo que você nunca tinha notado. Compartilhe com alguém que também ama aprender e deixe nos comentários o que essa história despertou em você. A jornada continua e eu te espero no próximo vídeo.